Fala galera, beleza? Aqui é o Wagner Rambo do WR Kits Channel e este é mais um vídeo de engenharia eletrônica, a nossa clássica videoaula de sexta. Hoje eu apresento para você uma aplicação que será bem útil para os seus projetos de automação, interfaces HM, robótica, que é basicamente um buzzer programável que você pode selecionar tipos de sons a partir de um circuito microcontrolado para usar em suas interfaces homem-máquina, robôs e outros. E também, de certa forma, você pode compor uma espécie de caixinha musical ou caixinha de música com um microcontrolador. Like de sempre, inscrição no canal, seja membro do WR Kits, clique aqui e veja as vantagens. E este vídeo é um oferecimento da Toroid do Brasil para transformadores toroidais e indutores sob medida para o seu projeto. Acesse toroid.com.br e faça já a sua cotação. Também a Tiger Comp, a loja fera em componentes eletrônicos. tigercomp.com.br. Nas suas compras na Tiger, utilize o cupom WRKITS para obter desconto. Estão prontos para mais uma clássica legendária de sexta? Let's get started! Lançamos o curso Circuit Maker Projetos de PCB para você projetar placas de circuito impresso do zero. Veja o link na descrição, 50% de desconto. Você faz do absoluto zero a sua placa de circuito impresso e manda fabricar e recebe em sua casa pronta já com os componentes soldados. Isso é ensinado para você no curso, então você pode até começar um negócio a partir deste conhecimento. Veja aqui todas as vantagens do curso, tá demais, aproveite a pré-venda. O nosso circuito é este, utiliza o nosso já conhecido PIC12F629, que tem aí a capacidade de gerar sons, por causa do software que desenvolvemos aqui. A ideia é a seguinte, nós temos duas entradas, S1 e S0, e de acordo com os bits aplicados aqui, então qual conjunto de 2 bits eu aplico, nós temos diferentes sons. Como são duas entradas, nós podemos ter até 4 sons diferentes, ou 4 toques diferentes para este buzzer programável. Veja que ainda sobram 2 entradas no PIC. Então, se você quiser expandir esse projeto para 4 entradas, portanto até 16 sons distintos, é possível e os arquivos ficam para download, como sempre, aqui na descrição. Temos um botão que quando eu clico, eu rodo o respectivo som. Então eu ajusto aqui um DIP 00, clico no botão, roda o som 0, por exemplo. 01, som 1, 10, som 2, 11, som 3. Eu posso ter, como dito, até uns 16 sons armazenados. E olha que interessante. Aqui eu utilizei o DIP e o botão para o nosso teste, para validar o circuito. Mas você pode aplicar este microcontrolador em um projeto maior seu. Se você tem uma interface HM com teclados, é um exemplo de aplicação, e quer que nos cliques dos botões desse teclado o som seja um som bem característico, de repente um som específico que você tem na sua empresa, nos seus projetos, você pode programar esse cara aqui para gerar esses sons. Ou você tem um robô móvel autônomo e quer que quando ele detecte um obstáculo, ele gera um tipo de som. Quando ele efetua o desvio, ele gera outro. Quando a bateria está fraca, ele gera um som diferente. Então veja a quantidade de aplicações possíveis para este simples arranjo aqui. Nós vamos controlar um alto-falante, o nosso buzzer, por isso entre aspas, é um alto-falante, mas você pode conectar um transdutor piezo diretamente na saída do PIC, que ele aciona esse transdutor. Conecte ele entre o pino de saída e o GND, que funciona também. Eu optei por um pequeno alto-falante de 500 mW de potência e 8 ohms, acionados por um transistor driver, o BC337, para termos um som mais intenso, um som mais alto. Mas, de novo, você pode utilizar direto aqui um transdutor piezo sem problema nenhum. Não vão funcionar, obviamente, aqueles buzzers contínuos. Os buzzers contínuos, eles já têm a frequência ali pronta, nós só precisamos alimentá-los para gerar aquele sinal característico. Mas um transdutor piezo, um buzzer que não tenha oscilador próprio,
que não seja contínuo, você pode utilizar. Hardware é muito simples, então. O driver, com o transistor, polarizado por R1, capacitor de desacoplamento aqui no PIC, e as nossas chaves de seleção e o botão para o teste das melodias. Vamos para o software, foi desenvolvido na linguagem C, obviamente. Ele ocupa aí 47% da ROM, está interessante, mas você pode pensar em otimizá-lo caso precise, tá certo? De mais sons, ou utilizar N sons mais curtos. Você vai ver, eu fiz até uma pequena música bem curta, o trecho de uma música, tá certo? Temos o mapeamento de hardware, portanto, no bit 0 speaker, no bit 2 o botão, nos bits 4 e 5, S0 e S1, as nossas seleções. Função de play, para rodar o som que eu selecionei. Set song, que seleciona o som, então, obviamente, eu escolho entre os 4 possíveis, neste exemplo aqui, mas você pode expandir como mencionado. Notes, então aqui está o grande segredo, essa função, ela gera as notas, e eu peguei a escala diatônica, então Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, e mais um Dó, uma oitava acima, já dá para fazer bastante coisa, várias melodias legais. Também você pode acrescentar as demais notas, caso deseje. Então eu passo um caractere referente à cifra da nota que eu quero. O Lá, por exemplo, é um A, o Sol é um G, o Dó é um C, por aí vai. E aqui em milissegundos eu determino o intervalo, o tempo que a nota em milissegundos vai ser executada. Então aqui eu fico soando mais um tempo sem som algum. Então aqui é o que eu seleciono nesse parâmetro. E uma função ou procedimento para cada um dos sons. Você pode dominar a linguagem C no nosso curso definitivo de linguagem C. Então, também veja na descrição todos os nossos demais cursos. Domine a linguagem C, que você vai muito longe, tá certo? Em vários projetos. Variáveis globais para modificar o tempo de interrupção. Estou utilizando a interrupção do timer 1. Testo aqui, timer 1 if. Se for verdadeiro, ocorreu um overflow do timer 1, eu vou limpar esta flag e eu vou atualizar o conteúdo do timer 1, no PIC que tem 16 bits, utilizo um registrador para o byte high e outro para o byte low, e aqui eu gero a oscilação, então eu troco o estado de speaker, gerando um sinal quadrado na frequência de acordo com os conteúdos destas duas variáveis globais. Função principal é a configuração dos registradores do PIC, sem comparadores, habilitei os pull-ups internos, você viu ali no esquemático, não temos resistores de pull-up nas chaves no botão, então habilitei eles aqui em Option Reg. Também configurei a saída para speaker e iniciei ela em 0. Aqui eu ligo a interrupção global e dos periféricos e a interrupção do timer 1. Então veja que o timer 1 ainda não foi ligado neste momento, ele só será ligado quando eu acionar o play. No loop infinito eu chamo a função play, que é bem simples, é a leitura do botão. Pressiono o botão e solto, utilizando aqui uma flag de status. Pressionando e soltando, então clica e solta do botão, vai chamar a setSong. Função setSong vai ler aqui o bit S0 e S1 e escrever nesta variável local de seleção. Eu faço um switch dela de acordo com o seu valor, 0 até 3, eu chamo a respectiva função da melodia ou do som que eu quero gerar, que estão aqui. Então o som 1 roda um Mi por 100 milissegundos, depois um Dó, Fá, Sol. Função 2, Dó, Dó uma oitava acima e Sol. Eu coloquei um 2 em caractere, mas pode ser qualquer número ou caractere, porque eu coloquei o Dó uma oitava acima como um default. Depois na função Notes você vai entender. Então Dó, Dó uma oitava acima e Sol. O som 3, Dó, Mi, Sol.
e o Dó uma oitava acima em intervalos de 150 milissegundos. E aqui por último eu coloquei uma melodia, uma das sinfonias de Beethoven, um trecho só, você vai ouvir na prática. Então bem simples aqui. Eu escrevo as notas também para mostrar para você que esse arranjo nos permite aí criar pequenas melodias ou até melodias mais longas, se você quiser aí aperfeiçoar o software, é relativamente simples. Então o coração do projeto é a função Notes. Tá aí ela, onde nós temos uma variável local para iterações. Vou passar aqui primeiro para você entender, que é ligar o timer 1. Então, em timer 1 control, eu seto o bit 0, que é o timer 1 on, para ligar ele. Então ele começa a contar com o ciclo de máquina. Mantenho ele ligado por ms milissegundos, que é o parâmetro de seleção aqui do intervalo. Então aqui é um for que chama o delay em milissegundos ms vezes, então tenho o equivalente a um delay em milissegundos. Depois disso eu vou desligar o timer 1 aqui, escrevendo 0 no bit, e também colocar o low na saída do alto-falante, para não ter som gerado, por de novo ms milissegundos, de acordo com o parâmetro. Então, por exemplo, aqui 100 milissegundos, ele liga o som por 100 milissegundos, depois desliga. Tá entendido isso? Então, cada chamada da função vai executar a respectiva nota pelo intervalo determinado. Como gerar as frequências? Então, foi utilizado um switch com o parâmetro node, que é um char. Então, eu passo os caracteres, tanto faz maiúsculo, minúsculo, pois utilizei dois cases. Então, o C é o Dó, que tem aproximadamente 261 Hz aqui. É importante destacar que eu não consigo cravar a frequência totalmente com o nosso arranjo aqui, porque existe a limitação, é um timer de 16 bits, então não conseguimos deixar 100% na frequência, mas você vai ouvir na prática que fica muito próximo. F884 é o conteúdo do timer 1, para gerar 261 Hz. Eu vou mostrar como foi calculado para esse exemplo e os outros foram calculados da mesma forma. Vamos aqui em programador, a calculadora, e vou digitar aqui em hexadecimal F884 e obtenho 63.620 decimal. Então, sabemos que 65.536 é o valor de 16 bits, 2 elevado na 16, que é um timer de 16 bits. Menos 63.620 dá 1916. Essa é a contagem do timer 1, quando eu configuro assim os seus registradores de conteúdo. Ele conta até 1916. O tempo de estouro vai ser isso vezes um prescaler de 1 para 1, que está configurado desta forma, vezes o ciclo de máquina. Pique 4 MHz, divide por 4, inverte, dá 1 microsegundo. Então, a cada quase 2 milissegundos, ele faz o estouro do timer e executa o que está lá na interrupção, que é a inversão da minha saída speaker. Mas eu preciso, para ter um período completo, o tempo em que ele fica em nível alto e o tempo que ele fica em nível baixo. Por isso eu faço esse valor vezes 2. Esse é o meu período que eu obtive. E a frequência é o inverso disso. Veja que quase chegamos no valor necessário. Então 260.96 Hz, praticamente os 261 Hz. Então, bem próximo do Dó. E assim obtivemos para cada uma das notas. Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. E aqui o default, como eu expliquei, qualquer caractere diferente que eu colocar vai me gerar um Dó uma oitava acima, que é 523 Hz. Aqui eu coloquei a frequência de cada uma das notas para você se guiar. E é assim que geramos os sons. Podemos já ir para a prática e mostrar para você.
Vamos ver os 4 sons aqui. Então perceba que a partir deste software você já desenvolve da forma que você preferir, acrescentando mais sons, caso queira, com as entradas extra. E também aqui modificando os intervalos e modificando a sequência das notas. Se quer tocar uma música específica ou compor uma música, é possível a partir deste arranjo simples. Bancada agora, venha comigo. Está aqui o circuito prático, ele é bem compacto, como você pode ver. O transistor, o alto-falante e o PIC, lembrando que você pode utilizar componentes em SMD, deixando este buzzer absurdamente compacto no seu projeto final. A Dip Switch e o botão são opcionais, pois poderá vir o controle, estes 3 bits, de um microcontrolador principal, como eu expliquei ali na parte teórica do vídeo. Mas aqui para testarmos, então eu seleciono. A Dip está de cabeça para baixo, porque eu tenho pull-ups aqui. Então a chave desligada aqui significa nível lógico alto. Então assim elas estão ligadas. Nível lógico baixo, como vimos também no esquemático. Para ficar intuitivo, eu enxergar aqui 0, 0, por exemplo, 1, 0, 1, 1, 0, 1. Fica mais prático para selecionarmos os 4 sons possíveis. Para manter um suspense, eu vou desligar por enquanto o transistor e não teremos nenhum som gerado. Eu vou mostrar apenas as formas de onda no osciloscópio e aí eu finalizo mostrando o resultado dos 4 sons. Já estou alimentando o circuito com 5 volts. Então vamos ligar aqui o canal do osciloscópio no pino 7. Quando eu clico aqui, você vê o sinal no osciloscópio a cada clique. Então é muito rápido a troca, ela se dá conforme o nosso intervalo configurado. Mas claramente podemos ver a troca das notas. Mudando aqui para 1, 0, temos este resultado. Vamos colocar aqui 0, 1. Vamos tentar dar um zoom aqui, ó. Você consegue ver claramente a troca de frequências ocorrendo. Finalmente 1 e 1. Aí está. Podemos ver claramente que é uma melodia um pouco mais longa, como vimos também no software. Legal demais. Então podemos ver claramente a troca aí de frequências ocorrendo. E os intervalos aqui conseguimos perceber também claramente, ó, os intervalos em nosso sinal oscilatório. Então vamos ver agora o resultado com um alto-falante. Reconectar o BC e testar agora os sons. Esse é o primeiro som. Ficou bem interessante, então você pode utilizar em algum tipo de aplicação, por exemplo, robótica. O robô detectou um obstáculo, ele gera esse som aqui. Então fica algo bem peculiar, algo bem diferenciado no seu projeto, ou em uma interface HM como especificamos. Segundo som aqui, vamos colocar 01. É o mais rápido, como você pode ver. Bacana demais. Terceiro. Um pouco mais lento, de acordo com os nossos intervalos programados lá. Bacana. E por fim, som 4. Muito bacana, como você pode ver. Seria interessante um ajuste em alguns intervalos aqui para ficar mais coerente com a melodia original, mas deu para perceber o som, a música. Principalmente nesse final aí, mas é só questão de ajustar os tempos ali no software. Então fica como dica para você utilizar o projeto, aperfeiçoá-lo, acrescentar melodias. É um projeto base, como sempre costumamos trazer nas clássicas, para incentivá-los a produzir também a partir disso. Então sempre trazemos uma ideia inicial, uma ideia central, e a partir dela você
projetista adapta conforme o seu projeto. Tem sexta, tem clássica, sempre no seu WR Kits Channel. Concluímos mais um vídeo de engenharia eletrônica, a nossa clássica videoaula de sexta. Obrigado por assistir, like de sempre e maratone o canal. Isso é engenharia, uso intencional da ciência. Um abração, bons projetos, ótimo final de semana e até o próximo vídeo.